Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o podcast do portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, vamos receber a doutora Sara Hons, advogada que atua defendendo os direitos das mulheres. E neste mês a gente está aí com a campanha do Agosto Lilás, que é um mês de conscientização no combate à violência à mulher, né? Então, vamos aqui debater com ela a respeito desse assunto. Mas antes de passar a nossa convidada, quero desde já agradecer a você pela sua audiência. Fique ligado aqui na nossa TV Expressão, vai lá, deixa um like, comenta, dá um joinha, fala o que você está achando aqui da nossa entrevista aqui com a nossa convidada. Se quiser deixar uma pergunta, ela responde lá depois, viu, pessoal? Porque, você sabe, estamos aqui gravando e ele é exibido às quintas-feiras. E aproveitando que eu estou falando com você, tem também as nossas redes sociais. Vai lá e digita @Expressão Brasiliense, Café Expressão, que você fica ligado aqui conosco, acompanhando tudo que acontece no Expressão Brasiliense, no Café Expressão, e tem também a nossa coluna lá no Domingo Fino da Política. Portal expressãobrasiliense.com, é só digitar expressãobrasiliense.com que você se conecta com a notícia. E vamos aqui à nossa convidada. Sara Hons é mãe, advogada há mais de 11 anos, graduada pelo UniCeub e é especialista em direito da família, contratual, trabalhista, empresarial e milita ativamente na defesa dos direitos das mulheres há muito tempo. E hoje temos a honra de recebê-la aqui conosco no Café Expressão. Boa noite, doutora Sara, seja bem-vinda. Boa noite, a honra é toda minha. Vamos lá, doutora. A gente aqui no DF, esse é um tema, né, que está em evidência, triste, né, até falar isso, mas a gente tem visto um aumento expressivo, né, de casos de feminicídio aqui no Distrito Federal. A doutora que milita nessa causa, né, do direito da mulher há um bom tempo. Qual a sua avaliação para esse crescimento dessa violência contra a mulher, né, resultando, inclusive, em mortes, né? Na verdade, eu tenho duas perspectivas diferentes, tá? Uhum. A gente vê, assim, os aumentos dos casos e, às vezes, se assusta. Mas isso quer dizer também que os canais de denúncias têm funcionado melhor. Por quê? A história da mulher como vítima de violência não é uma história recente. Sim. Ela é uma história estrutural. Ela vem sendo conduzida ao longo da história pelo papel que a mulher exerce socialmente. Ao longo dos anos, nós fomos mudando isso devagar. E o devagar quer dizer que as mentes também foram trabalhadas devagar. O papel da mulher de objeto, e era objeto de propriedade que eu digo, para igualdade de direitos, é muito minuciosa. Então, muitas vezes, quando as pessoas me falam também sobre essa questão do aumento da violência doméstica, eu penso também que aumentou a quantidade de mulheres que denunciam o que elas vivem. Porque muitas viviam e não denunciavam. Uhum. Os casos de violência sempre foram muito graves. A diferença é que hoje a gente tem uma sociedade com muita informação e muitos meios de canal de denúncia. Aquela antiga regra de que briga de marido e mulher não se mete a colher foi sendo retirada aos poucos da sociedade. Até pouco tempo atrás, isso era uma premissa básica da educação. E hoje a gente sabe que não é, que é errado, que a gente precisa meter a colher. Em uma sociedade em que em pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, a gente ainda tinha no Código Civil possibilidade de anulação do casamento. Se o meu cônjuge descobrisse que eu não era virgem, imagine estruturalmente como é condicionado entender que eu posso tratar a minha esposa, a minha companheira, como um meio, como um objeto. Essa mudança é recente, né? Agora. Se eu não me engano, estava até 2016, 2017 no Código Civil. Ainda valia. Ainda valia. Você não está entendendo, eu casei sobre esse regime sem saber. O meu pai podia tirar a herança de mim se descobrisse que eu, filha dele, Sim. não era virgem. Sim. Isso, assim, é um absurdo, né? A gente está falando de uma sociedade totalmente desfalcada de princípios básicos, de um avanço que foi feito ao longo dos anos com as mulheres. Agora sim, doutora. A gente teve fazendo, né, consultas junto a fontes policiais aí que atuam na delegacia, que atuam nesse combate à violência. E dentro dessa perspectiva que a senhora falou, muito se fala que muitos desses casos poderiam ter sido evitados se a mulher denunciasse. A senhora falou que já houve um aumento dessa quantidade
de denúncias. Sim. Agora, essa falta de ação ou o medo, né, de denunciar acarreta numa situação pior, isso aí é Com fato, se a certeza. mulher não denunciar. E eu vou te falar uma coisa, a sua denúncia de hoje, a sua denúncia, mulher de hoje, ela salva a mulher de amanhã, ela salva outra mulher. Entendi. Porque, às vezes, o que eu ouço de muitas mulheres é, nossa, mas hoje, a agressão que ele fez, eu tive uma medida indeferida, a minha medida foi indeferida, mas ela ficou registrada. A próxima vítima dele, o juiz vai saber que ele já teve uma circunstância atrás de outra mulher que teve um envolvimento dele com Maria da Penha. Já vai ser mais difícil que ele avance para outra mulher da mesma forma, vai ser muito mais difícil que ele continue esse ciclo vicioso com outra companheira. Então, às vezes, a denúncia dessa mulher salva outras mulheres. É importantíssimo denunciar. Eu não sei se você já leu sobre como é o ciclo, né, desse tipo de relação. Mas é sempre baseado em 3 fases, né? A primeira fase começa com o agressor ficando nervoso, trazendo o maltrato, trazendo uma palavra de grosseria, e a vítima começa a achar que é ela, começa a se sentir inferiorizada, começa a tentar entender o que ela fez de errado, começa às vezes a até ter distúrbios de alimentação, de autoestima, mas até aí não tem agressão física, é só verbal, é só psicológica, e ela vai achando que tudo aquilo ali, que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe entender. E aí você vem para o segundo ciclo. O segundo ciclo é a agressão. E depois de agredida, ela continua achando que ela fez algo. Aí ela tem certeza que ela fez algo. E vem o terceiro ciclo, que é o do arrependimento, em que ele fica bom, gentil, amável, pede perdão, Isso fala que cilada, nunca né? mais vai fazer Cilada isso. É isso aí. Por isso se chama ciclo. Porque o terceiro ciclo, volta para o primeiro. É um ciclo, nunca termina. Ele nunca termina. Nunca termina. Quando tá nesse tipo de situação. Em seguida, ele vai voltar para o estágio 1, voltar a ser agressivo com palavras, grosseiro, brigar, diminuir ela, tentar mexer com a autoestima, para depois voltar ao ciclo da agressão, depois vai se arrepender novamente, mandar um e-mail bonito, usar de todos os meios de artifício que ele tem disponíveis para tentar reconquistá-la, e aí ela vai achar, agora sim, ele realmente mudou. E o ciclo continua. Ele vai se tornando um ciclo sem fim, em que a vítima não consegue entender que está nesse ciclo. Isso já é constatado? Constatado. Existe um estudo sobre esse ciclo, sobre as fases do ciclo. Todas as vítimas, elas passam pela mesma fase do ciclo. Tanto que é muito difícil que um tipo de agressão, porque a gente tem mais que um tipo de agressão dentro da Maria da Penha, a gente tem verbal, psicológica, sexual, patrimonial, e, obviamente, a física, que é a mais comum. É muito difícil que você tenha só um tipo de agressão nesse tipo de relação. Geralmente, uma coisa vem acompanhada da outra, né? Não é só a agressão física. Tem a agressão física acompanhada da verbal, acompanhada da patrimonial, acompanhada da psicológica. Sempre é mais de uma coisa caminhando junto. Então, esse tipo de vítima, quando ela denuncia, ela não só apoia para que esse ciclo seja quebrado, porque você vai ter um de fora para te explicar isso, para conseguir te direcionar. Ele vai conseguir te direcionar não só na parte legal, mas te encaminhar para outras partes dos projetos sociais que têm de acolhimento às vítimas, que podem fazer a parte psicológica, a parte do acolhimento familiar, dos filhos que estão vendo aquele tipo de agressão, que estão vivendo aquilo junto. Isso aí é fundamental, né, doutora? Porque muitas vezes a mulher deixa de sair, de querer denunciar, de querer ter uma ação contra o agressor, justamente por causa da família. Para onde que eu vou? Cara, aqui a gente fazer? tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Que ela faz esse papel do acolhimento mesmo, domicílio da mulher. Ela faz essa parte. Eu acho que nós deveríamos ter mais, principalmente nas regiões periféricas. Porque quando a gente pensa em Brasília, é muito fácil a gente pensar na Asa Sul e na Asa Norte, né? Sudoeste, Águas Claras. Mas fato é que quando você vai para as regiões periféricas, a realidade é outra.
As mulheres periféricas, elas não se abrangem nessa realidade bonita que eu estou dizendo aqui do atendimento. A quantidade de casos é muito maior. Muito, de atendimento policial bonito, fofo, de um suporte psicológico, de uma casa da mulher brasileira para atendê-la com quantitativo, do SUS para fazer os primeiros socorros, de um auxílio governamental. Não funciona como as pessoas realmente acham que funciona. O nosso país é muito mais amplo e muito mais sensível socialmente do que as pessoas realmente acham que são. É porque a gente vive tanto na nossa realidade que a gente esquece que aqui do lado tem um vizinho que vive outra diferente. Lá na região periférica, é muito comum você ouvir essas mulheres dizendo, nossa, mas eu não tenho meu apoio nem familiar, porque se eu for contar para minha mãe vai falar, isso é normal, minha filha, eu também vivo isso. Entendi. Mas hoje em dia as mulheres trabalham. Vai na região periférica que você vê que muitas dessas mulheres não trabalham, elas se dedicam ainda à família. Elas dependem dos agressores para sobreviver. Agora, doutora, a gente vê a questão, né, da medida protetiva. Ela realmente tem um resultado eficaz ou é um mecanismo que ainda de proteção à mulher que precisa ser melhorado? Olha só, melhorou muito, porque hoje em dia a primeira medida protetiva tinha que ser deferida só pelo juiz, né? 48 horas, né, que nós tínhamos pelo juiz. Hoje em dia existem casos em que você pode sair da delegacia já com a medida protetiva. Eu ainda acho que podia ser ainda mais célere. Pois é. 48 horas para mim é muito tempo. E são poucos os casos que hoje eu vejo você já saindo da delegacia com a medida protetiva. A maior parte deles você abre um inquérito, faz o pedido da medida protetiva, é distribuído os autos lá para o TJ, você vai ter o númerozinho do processo, você vai aguardar o processo ser distribuído e sair a medida protetiva em 48 horas. Em alguns casos, são indeferidos por uma coisa que você vai se impressionar. Mas o grande fator de divisão de uma medida protetiva ser dado ou não é o medo da vítima. Eu ia fazer... Não. Eu vou começar a ficar bravo. Só tá pegando Prometo minha pergunta aqui. É sério? Olha só. Porque assim, essa questão da mulher ter que se dirigir até a delegacia, do meu ponto de vista, ela ir lá solicitar uma medida protetiva, é meio que intimidatória para ela. A senhora não concorda com a minha visão? Concordo, mas eu vou te falar que eu vejo vários juízes dizendo que indeferem a medida porque não viram medo na vítima. Como assim? Por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente que ela filmou o agressor indo pra cima dela. Certo. E ela continua filmando, falando pra ele, vem, você pode vir, eu vou me defender, vem, eu vou me defender. E por causa dessa atitude dela... O juiz indeferiu. Ué? Ele falou, não, ela não demonstra medo. Ué? Ela não tem medo dele. O que é isso? Prometa você. E se você for olhar a jurisprudência, a maioria das decisões que indeferem diz não há demonstração de medo. Isso é discricionário? O juiz que... O juiz tem livre discernimento, né? E a jurisprudência, a maior parte diz sobre o fator medo, como um fator determinante para a concessão da medida protetiva. Então, esbarra na pergunta que eu fiz antes. Então, essa medida protetiva, ela tem uma eficácia, mas ela precisa melhorar. Muito. Porque, olha, foi exatamente o argumento que eu utilizei, inclusive, nessa medida protetiva que ela me procurou depois que foi indeferida. Eu gostaria que ela tivesse me procurado assim que ela foi na delegacia. Inclusive, é uma pessoa de mais condições, que não foi uma questão social. A vítima, quando está na frente do agressor, muitas vezes a minha única forma de defesa é não demonstrar medo. Entendi. Porque se eu demonstrar medo, ele vai voar em mim. Então, às vezes, eu estou me tremendo. Eu estou morrendo de medo, mas eu vou tentar ficar firme. Falar, não, vem, eu não tenho medo de você, mas eu estou morrendo de medo. Então, muitas vezes, é só uma válvula de proteção. Mas não deixa de ser uma agressão, não deixa de ser uma intimidação. E ele não deixa de ser mais forte que ela. E não deixou de ser ali aí trata só como um mero dissabor familiar, como um desentendimento familiar, porque não tem medo, não tem aquela situação. Fazer um registro de uma ocorrência de violência. O processo pode correr, como dentro da Lei Maria da Penha, mas a medida protetiva não foi deferida, que era para que afastasse ele do lar. Entendi. Porque não tem um medo. Entendi. Doutora, vamos dar uma pausa, que a gente vai voltar com mais esse assunto aí. Justamente eu vou voltar com essa questão do agressor ser liberado na audiência de custódia. Quero saber disso daí, que isso é uma pauta polêmica e realmente é uma coisa dentro desse campo que a senhora é ativista que realmente chama atenção, né? O cara vai lá, bate na mulher,
E aí ele vai lá e Mesmo sendo o juiz olha inafiançável. pra carinha dele, não, tadinho dele, deixa ele voltar pra casa, tava bêbado. Não, deixa ele voltar. Vamos dar uma pausa, a gente volta já. Vamos sim. Pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a doutora Sara Homs, especialista em direito da família, causa da mulher. Ela é fera em tudo aqui. Voltamos já. É isso aí, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe a advogada Sara Homs, que está falando com a gente aqui sobre a causa da mulher. Estamos aproveitando esse agosto lilás para estar debatendo esse assunto que é de extrema relevância para toda a sociedade. Mas antes de voltar aqui, ó, você que está chegando agora, está nos assistindo, vai lá, deixa o seu like, faz um comentário, deixa um joinha, fala o que você está achando aí, viu? Acompanha a gente. Vai lá e fica conosco, tá bom? Doutora, conforme a gente terminou o primeiro bloco, é uma questão, uma dúvida que muita gente fica se perguntando por que isso. Porque, assim, muitas das vezes a justiça libera o agressor após a audiência de custódia. E aí eu tenho aqui um dado do DF, que ontem foi dia, né, estamos gravando hoje, segunda-feira, dia 21. No dia 20, domingo, ontem saiu um dado da Secretaria de Segurança, que até agosto o DF teve 245 pessoas que descumpriram medidas protetivas. E desses, 152 foram soltos ali na audiência de custódia. Aí o que eu falo, essa questão da audiência de custódia resolve mais para o agressor e a vítima fica propícia a isso? O cara olha lá para a cara do agressor, não, o cara estava bêbado, vou liberar ele. Já já ele passa a cachaça dele, ele volta para casa e aquele que a senhora falou, né? Não vai o processo por lei da Maria da Penha, vai por outra coisa. E aí? Nossa, então o que acontece? Vou te explicar primeiro o que é audiência de custódia, tá? Audiência de custódia, ela acontece sempre 24 horas, até 24 horas após a prisão do indivíduo, e ela tem requisitos. Nesse tipo de audiência, não é analisado o mérito da ação. Então, a gente não avalia se houve ou não houve agressão, se é ou não é enquadrado na lei da Maria da Penha. Eu, como advogada, eu não vou lá fazer uma audiência para tratar do mérito da ação. Eu vou tratar dos requisitos para que ele possa ou não responder aquele processo fora do cárcere. Quais são esses requisitos que vão mudar substancialmente que ele possa, numa audiência de custódia, ser liberado? Ter emprego fixo, ter um local fixo de residência. Esses são 2 requisitos que vão fazer total diferença na vida dele. Estudar, ou estar cursando alguma coisa. Eu vou provar que os requisitos ideais ele tem. Mas existe uma coisa muitíssimo importante que mudaria muito as audiências de custódia que a gente conversou no bloco passado, e que é o primeiro requisito da audiência de custódia, a primariedade. Se eu denuncio ele e ele sai da minha audiência de custódia, a próxima vítima dele tem chance de que ele não saia na audiência de custódia dela, porque já vai ter um registro. Veja como é importante que a gente não deixe passar essas coisas. A gente, muitas vezes, salva a próxima, tá? Então, quando vem a audiência de custódia, o que o juiz da audiência de custódia ele vai analisar? Ele vai analisar ali, primeiro, a ficha de antecedência do cidadão, né? Se ele tem muitas passagens, se ele já teve condenação, se ele não teve condenação, se ele é primário de bons antecedentes. Depois disso, ele vai avaliar se ele tem emprego, se ele não tem emprego, se ele estuda, se ele não estuda. E em terceiro plano, e muito importante,
aonde é a casa dele, se ele tem um lugar para ir. Porque eu não tenho uma medida protetiva deferida, Sim. não é uma medida de afastamento, Uhum. então eu não posso coabitar com a vítima, correto? Correto. Para que ele saia na audiência de custódia, eu tenho que indicar que ele vai poder estar em algum lugar. As audiências de custódias que eu já passei, também já passei como advogada do outro lado, porque é meu papel também como advogada, todas foram indicadas o endereço do irmão, da mãe, algum endereço que não o endereço da vítima, que ele pudesse ficar fixamente enquanto ele respondia o processo. Então, são esses requisitos que são analisados na audiência de custódia. Ainda é um mecanismo que tem falhas? Com toda a certeza do mundo. Mas é igual eu falo com a senhora, isso é um risco. É um risco, sim. É avaliado também se, por exemplo, ele possui porte de arma, isso é um fator determinante também. Uhum. E como é bom você estar assistido como advogado, mesmo você sendo vítima. Porque todas essas questões o juiz não tem como adivinhar. Ele pode olhar só os requisitos ideais e olha, é primário, bons antecedentes, tem emprego, está apresentando um endereço aqui para ele ir e viver. Mas como é bom se a vítima tiver alguém que possa apontar, mas ele tem porte de arma. Mas ele tem, apesar dele não ser primário, ele tem todas essas passagens de Maria da Penha que não foram para frente, para trás. Aqui, eu trouxe para você ver. Ele tem um endereço fixo lá da mãe dele, mas a mãe dele não reside lá, é um endereço fictício. Tudo isso pode ser apontado pelo advogado ou pelo defensor da vítima ali naquele momento, ali para auxiliar o Ministério Público porque o Ministério Público vai participar dessa audiência de custódia e vai também opinar Agora, sobre curioso que essa liberar ou não. questão, a senhora falou aí, agora a questão da agressão em si não pesa? Pesa. A dimensão dessa agressão pesa, mas não é o fator substancial, porque ela já é o tipo. Entendi. Já é o tipo da pena. Então, quando a gente fala da Maria da Penha, quando a gente fala da agressão, já é o tipo da pena, já é o tipo, é o elemento da pena. Tem que ser algo muito extremo para sair do tipo. Por exemplo, aquela policial civil que foi assassinada com 67 facadas aqui no Distrito Federal, totalmente passional, né? 67. Com certeza na quarta ela já tinha falecido. Todas as outras sobem a muito mais do que seria somente um crime de violência doméstica. Esse caso, talvez, obviamente que 67 facadas seria substancialmente impossível que alguém sobrevivesse, assim, mas vamos supor que sim, esse caso talvez, mesmo ele primário, bons antecedentes, enfim, chamaria muita atenção para que ele continuasse em custódia, porque foge do tipo. Você verifica que, apesar de ser algo do tipo a agressão, ou seja, já está sendo avaliado no mérito da ação, ele demonstra muita agressividade, o que pode, apesar dos demais requisitos, deixar ele preso. Isso aí parte, então, da análise do magistrado ali. Sim, nós temos requisitos gerais que são muito importantes, que são o que vai substanciar a decisão. Tem que cumprir. Primariedade, bons antecedentes. Os outros requisitos, ter o domicílio certo, se ele trabalha, se ele não trabalha, se ele estuda, se ele não estuda, tudo isso vai contar. Se ele tem filhos dependentes dele, por exemplo, eu como advogada, se eu fosse advogar para ele, eu poderia falar, ele tem 3 filhos, só ele trabalha e ele precisa sustentar essas crianças. Se ele perdeu o emprego, quem vai sustentar esses meninos? Só ele cuida desses meninos. Ele tem um filho de outro relacionamento que ele tem a guarda e não tem mãe e precisa dele. Como que vai fazer com essa criança? Então, tudo isso pode ser condicionado na hora da análise da audiência de custódia. Todos esses requisitos são analisados. Mas, para mim, o que vai mudar muito e o que a gente pode fazer emergencialmente são as denúncias, porque as denúncias vão mudar o requisito principal da audiência de custódia, que é a primariedade, que é a ficha de bons antecedentes, que é a folha de bons antecedentes. Às vezes ele não tem uma antiga condenação, mas ele tem várias passagens que aí já pesa contra ele. Sim, muito, porque vai demonstrar, olha, ele tem um comportamento agressivo. Como ele tem um comportamento agressivo, eu não sei se é bom deixar ele em liberdade. Ele já teve descumprimento de outras medidas com outras mulheres ou com a mesma mulher. Então, ele já não tem mais o mesmo caráter, ainda que primário, porque não tem condenação, mas ele não tem mais uma boa visão para o judiciário, para que a gente entenda que ele está tranquilo para ir para a rua e a gente entender que está tudo bem. Agora, doutora, na sua visão, a atual legislatura, então, precisa passar por um ajuste. Você sabe que a gente mais aprimorado? Mas eu vou te falar uma coisa. A gente é muito avançado na parte criminal no Brasil, viu? A gente tem um dos melhores códigos penais, das melhores leis. A gente é muito bom nisso mesmo. Nosso problema é como executa. É a execução disso. Entendi. Porque vai muito da interpretação do juiz, a forma que ele analisa, é o que a senhora falou aí agora. Exatamente. Agora, doutora, esse comportamento agressivo por parte dos homens, desses homens, assim,
que agridem as mulheres, não é um problema sociológico do ponto de vista comportamental, digamos assim? Sim, é o que eu te falei lá, que a gente estava A senhora conversando falou no no começo. começo. Eu falei, ela já É, vai entrar na seara da pergunta que eu tenho para ela. eu entendo que a gente nós somos uma sociedade que foi avançando. Uhum. E nós temos muita sorte ainda, entre aspas, enquanto um país livre de opinião, um país em que as mulheres hoje avançaram muito. Nós sabemos que a realidade de muitos outros lugares não se comparam a nós. Mas mudar algo que é estrutural, que foi condicionado há tantos milhões de anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, não é fácil. Porque você já nasce com aqueles padrões mínimos que diferenciam um homem de uma mulher. Para o meu filho de 10 anos, é difícil, como ele é criado, entender por que mulheres pediam permissão ao marido para montar um negócio. Sim. Porque, isso era até agora. Nossa, sim. Literalmente até agora. A gente está falando aqui dos anos 90, gente. Assim, Anos 90. Ótimo. Até 83, a mulher, para abrir uma conta no banco, precisava de autorização do marido. Ela tinha que pedir autorização do marido. Precisava de autorização do marido. E você pensa que, na prática, essa mesma mulher já fazia milhões de atividades dentro de casa sem o marido. Ela já trabalhava, ela já participava financeiramente da renda de casa. Tudo isso ela já fazia. E ainda assim, ela precisava da permissão dele para abrir uma conta e gerir o próprio dinheiro. Como uma coisa tão básica, pode influenciar tanto que você começa a entender que você é dono de mim. E que, portanto, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, estruturalmente, que você comande a minha vida e me trate como um objeto. Porque é isso que acontece. Não era para que a gente precisasse ter uma lei que diga o básico. Olha, você não pode agredir. Você tem mais força, meça a sua força. Senão, a gente está falando de uma relação entre pessoas inteligentes que dialogam para chegar num denominador comum. A gente sabe que nas relações as pessoas têm divergências. Agora, doutora Sara, na sua visão, nos dias de hoje, a mulher ainda é muito submissa ao homem? Olha, dentro dessa sua militância, que a senhora vários casos. Muitos casos. Eu já vi de tudo, tá? Eu já vi pessoas que não é submissão, é realmente dependência econômica. Muito. Isso acontece muito ainda. Por mais ser sujeito àquilo e não tem para onde correr, aprendeu a viver assim, por mais que você explique, é muito complicado. E não deixa de ser vítima por isso, tá? A gente não pode abandonar e dizer, olha, é o que você escolheu, então você viva com a sua responsabilidade. Não, porque ninguém quer ser maltratado. A vítima nunca quer ser vítima. Isso é um fato. Ninguém escolhe viver um relacionamento abusivo ou viver uma relação em que ela é vítima de uma violência. Fato. Mas a submissão, ela tem sido tratada de uma forma muito mais gentil ao longo dos anos. A gente foi começando a entender que ter independência não significa que você precisa ter uma relação conturbada com seu marido, porque as pessoas tinham esse problema de discernir as coisas, né? Uhum. E hoje eu vejo que a gente avançou muito nessa questão da submissão. E isso é muito importante, porque a mulher está tomando o mercado. Nós somos muito boas no que fazemos. Vocês são a maioria. Sim! Olha, eu vou te falar uma coisa. No mundo, os lugares em que as mulheres têm mais leis de proibição são os menos avançados economicamente. Globalmente. Você pode entrar em todos os estudos da ONU. Em todos os lugares em que as mulheres são proibidas de trabalhar e de estudar, são os lugares menos avançados economicamente. Porque nós impulsionamos a economia no mundo todo. Nós somos a maioria no mundo. Sim, no mundo todo, por completo. E isso, assim, né? A gente não vê isso na política, na representatividade política, a mulher não... E só diminuímos, né? Na eleição passada a gente só diminuiu. Verdade. E esse é um fator que, para mim, é determinante que a gente não conseguiu avançar mais. A gente começa nisso. Começou ali, deu uma engatinhada, subiu, aumentou. A gente começa nisso. Que retrocesso para mim foi essa última eleição com menos mulheres eleitas. Verdade. Por quê? Não há como eu dizer que eu tenho local de fala. Eu posso até trazer uma pauta de algo que te interesse, que eu vejo que é importante socialmente e que eu vou defender por você. Uhum. E isso é muito importante porque eu estou ali representando uma sociedade e não a mim.
Mas com toda a certeza do mundo, quando a pauta é minha e eu sou dona daquela pauta, com propriedade, eu vou saber intrinsecamente todos os detalhes do que é necessário. Então, realmente, as mulheres precisam de mais representação. Falta, né? Falta muita E representação. essa falta gera isso. Gera demais. São lacunas abertas que não são preenchidas se não forem por mulheres. A gente precisa de mulheres. Doutor, agora sim, eu tive aqui já entrevistando professor de áreas de tecnologia. Recentemente, aqui na edição passada, nós tivemos o Fauzi, que é do DR, e muito se falou que para mudar, por exemplo, o professor Foina falou da questão da tecnologia, precisa mudar ali a sistemática dentro das matérias, introduzir mesmo a inovação para estimular. O Fauzi falou que o DR ele tem um trabalho voltado para ensinar as crianças já a questão do trânsito, aprender a questão do cinto já desde cedo. Na sua concepção, né, uma solução para essa mentalidade machista e opressora que a gente tem hoje da sociedade contra a mulher, introduzir esse tema já nas escolas, já ali demais. sexto ano. Aí você que roubou minhas palavras agora. Acho que a partir do sexto ano, você já consegue já formar, né, a mentalidade da criança que está se transformando em adolescente, digamos assim. Não só isso, vou te falar mais. Eu fiz várias palestras ano passado para terceiros anos sobre direito, sobre a vida de advogado, e uma coisa que eu sempre falei em todas as escolas que eu vou, que me chamam para falar sobre direito, sobre os direitos constitucionais, sobre os direitos básicos trabalhistas, assuntos também de direito empresarial, eu sempre digo que na minha opinião, tinha que ser uma matéria obrigatória de direito constitucional e algumas leis mais específicas dentro do ensino fundamental e médio da escola regular. Eu acho que é o Fundamental 2 que eles chamam agora, né, que é a partir do sexto ano. Eu acho que seria... Gente, todas essas crianças sairiam muito mais preparadas para o mundo. E eu não estou dizendo só no aspecto realmente... porque vai fazer um concurso, porque vai saber a legislação, não, mas no aspecto social, de como se posicionar em sociedade, de como saber ser gestor de direitos e de obrigações. Porque isso você só vai ter noção mesmo ali o finalzinho ali da minha época, quando eu estudei, no finalzinho ali no terceiro ano, você vai ter uma noção en passant, digamos assim. E hoje em dia nem isso, tá? Hoje em dia o pessoal fala que nem isso mais fala. Nem isso mais fala. Não tem mais isso. Na minha época já não tinha isso. Eu aprendi tudo sobre direito quando eu entrei na faculdade. Ali quando você entra ali na introdução ao direito, no primeiro semestre, que você começa a ver ali um pouco de constitucional, ali o Constitucional 1 e tal, que você, na época da escola eu não via nada sobre isso. Eu não sabia sobre os meus direitos básicos. Você ouve alguma coisa ali sobre o artigo 5º, que é aqueles direitos básicos, você ouve alguma palestra, alguma coisa assim, mas é difícil de mencionar só por aquilo ali qualquer coisa. É muitíssimo importante que essas crianças tenham mais acesso aos seus direitos, como formadores de opinião que serão. Porque serão formadores de opinião. E até estimula a fazer o debate em casa, né? Com certeza. Eles são o futuro. Quando a gente fala as crianças são o futuro, para mim parecia algo tão bobo quando eu era criança, e hoje, quando eu como mãe, é verdade, eles que são o futuro. São eles que serão as pessoas que encabeçarão a próxima geração. São eles que diminuirão a estatística do número de denúncias fazendo diferente. Quando eu vejo o meu filho vendo um filme antigo, me questionando por que uma mulher precisa pedir permissão, eu acho aquilo lindo. Porque eu vejo gente na cabeça dele, é tão louco isso, que ele fala, não tem lógica nenhuma, mãe. Ele nasceu numa época diferente. Aquilo é um afastamento tão gigantesco da realidade dele, que ele fala... É quase que uma ficção científica para ele aquilo ali. E tem que ser isso. E é bom que seja isso. E como vai ser muito melhor com homens e mulheres que cresçam sabendo, olha, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui está errado. Isso aqui eu tenho que ter vergonha de agir assim porque está errado socialmente. Se eu pensar em fazer isso, eu estou errado. E a menina pensar, olha, se acontecer isso comigo, se meu pai fizer isso, se meu padrasto fizer isso, se o tiozinho fizer isso, se meu coleguinha fizer isso,
eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito de ser assistida assim, eu tenho direito de ir lá no SUS, fazer um exame antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa perguntar alguma coisa, primeiro eu tenho que me assistir, eu tenho direito de ir na delegacia e ser bem tratada, porque se não for bem tratada, tem uma lei chamada violência institucional que vai punir o policial que me atendeu mal também. Ele pode receber uma prisão de até 1 ano de reclusão, mais multa por ter me tratado mal e não ter registrado meu boletim de ocorrência. Eu tenho a Casa da Mulher Brasileira, se minha mãe não quiser me acolher, meu pai não quiser me acolher, ninguém quiser me acolher porque eu fui lá e denunciei meu pai, eu tenho um lugar de acolhimento. Então, assim, ela vai saber para onde ir, os caminhos que ela tem que seguir, que são difíceis, tá? Porque eu já ouvi mulheres dizendo, Sara, a gente ouve tudo isso, chega na delegacia 6 da manhã, dá 10 da noite e você ainda não conseguiu passar nem por um atendimento. Você fica lá esperando para passar pelo MML humilhada e todo mundo te olhando e fala, você vai fazer mesmo? Você vai voltar com ele. Fica naquela pressão psicológica. Aquela pressão psicológica. Eita. Doutora, vamos mais um bloco, mais um intervalozinho que a gente volta para o último bloco para continuar o nosso bate-papo. Voltamos já aqui com Café Expressão, que hoje recebe advogada especialista em direito da mulher, direito da família, direito de tudo. Sara Hons, voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a doutora Sara Hons, que está falando com a gente aqui a respeito do mês Agosto Lilás, o enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora, recentemente a gente viu aqui no Distrito Federal o governador sancionar uma lei de um deputado que é até a oposição dele, que é o Ricardo Vale, que estipula que o agressor pague pelo tratamento da vítima nos casos de agressão. Esse tipo de medida, esse tipo de lei ajuda a coibir e conter esses agressores? Porque pesou no bolso, eu acho que... Eu vou te falar que não sei nem se a gente fala em coibir tanto. Obviamente já dá uma ajudada em coibir. Mas ajuda, inclusive, em aumentar a assistência. Porque a gente... Lembra quando a gente conversou que é muita demanda para o que a gente tem hoje de capacidade para... enquadramento dessas vítimas, principalmente as periféricas. Então, quando a gente diz que o agressor vai arcar com esse tratamento, a gente abre a possibilidade que essa vítima tenha mais chance de um tratamento do que ela teria se ela dependesse somente do que hoje o Estado pode oferecer. Eu achei excelente essa lei. Maravilhosa. Não só de coibir o agressor, porque, sinceramente, o agressor, muitas vezes, ele nem está pensando quando ele faz, mas de ajudar essa vítima a se recuperar. Porque é importante que ela tenha vida pós-agressão. Entendi. Isso é muito importante. A vida dela não pode parar. A vida dela tem que voltar. É o agressor que tem que cumprir a pena, ela não. Nada mais justo que ele também pague. Sim. E muitas vezes, não é só aquele segundo da agressão que ela perde todo um futuro. Presa na memória daquilo. Por isso que é muito importante que a vítima de violência tenha assistência psicológica. Que a família tenha assistência psicológica, as crianças tenham assistência psicológica. Inclusive, eu espero que essa lei seja interpretada nesse sentido, que esse tratamento se estenda também às crianças e todos os outros adjuntos que, junto com aquela mulher, sofrem o enfrentamento dessa violência e precisam também de tratamento decorrente disso. Com certeza. Agora, Sara, falando aí de Estado
Na sua visão, as atuais políticas públicas de combate à violência que são, né, que estão implementadas aí pelo Estado, elas conseguem de fato acolher essa mulher que foi vítima de violência? Ou a doutora vê que o Estado falha um pouco nesse Olha, sentido? você sabe como é difícil aprovar qualquer Sim, coisa sim. nesse país, É. né? Por exemplo, a Casa Brasileira. Eu conversei com algumas líderes de comunidade aqui em Brasília, e é o sonho da maior parte delas ter a Casa da Mulher Brasileira ali na cidade satélite, né? Então, eu sei que a parte lá de São Sebastião luta para ter um lá em São Sebastião há muito tempo, já bateu na porta de vários deputados. Eu sei que lá em Sobradinho também o pessoal tem lutado bastante para tentar ter uma unidade por Humanidade, né? ali. Enfim, eu sei que tem várias regiões periféricas tentando um. Tem aqui na Asa Sul, acho que na 600, né? Acho que é na Asa Norte, não? Na Asa Norte? Acho que é na Asa Norte. Asa Norte ou Asa Sul, não me recordo. Tem um aqui no plano. Tem aqui no Aqui no plano. plano eu sei Isso, que certeza. tem. E mais nas regiões periféricas, que é onde mais necessário. Ceilândia tem uma. Pronto, mas o que acontece? Às vezes tem o projeto, tem o dinheiro. Não, aliás, tem o dinheiro, tem o local, mas não tem a aprovação do projeto para ter a Casa da Mulher Brasileira. Entendi. Então, para mim, como não é a minha área executiva, eu fico pensando, gente, como assim? Você tem noção quantas mulheres você acolheria com isso? Quanto você ia ajudar que uma mulher denunciasse para ter um lugar para ir? Sabendo que ela tem uma casa para acolher ela? Então, a gente tem hoje medidas sociais interessantíssimas, mas que não comportam a sociedade. Nós temos muito mais vítimas do que locais de acolhimento. As casas que hoje a gente tem estão lotadas. A gente precisa de mais espaço para elas. Agora, doutora, a senhora falou que hoje o pessoal faz muita denúncia e tal. No meu ponto de vista, o acesso a esses canais de denúncia não precisam ter uma divulgação mais ampliada? Sabe o que precisa? Precisa ter uma divulgação menos juridiquês. De que forma? Trazer ela para uma Pro linguagem mais formal, povo. para o povo? Para o povo. Porque a forma que colocam afasta. A senhora está querendo dizer isso. A pessoa fica com dúvida. O que é isso aí? Exato. Fica sem entender. Exato. Totalmente comparação chula, mas se você for conversar com um presidiário sobre execução de pena, ele sabe melhor que um advogado. Sim. Mas ele não vai falar no juridiquês. Não. Ele vai falar exatamente o que acontece, ele sabe exatamente para cada um como que é a contagem de pena, de uma forma metodológica que eles inventaram, para que eles compreendessem. Ele ainda fala, doutor, isso aí não dá nada não, já sei. Não, ele muito melhor que isso. Ele vai te falar assim, olha, não, tem um mandado de prisão aberto para você e você vai pro galpão. Não, doutora, eu não vou não, porque no galpão só vai quem tem ficha de emprego, é aberto, mas eu vou ter que descer pra Papuda, mas eu vou arrumar uma ficha de emprego antes, porque aí eu vou pra lá, e lá, aí vai ser, se tem 10 meses, eu vou cumprir 4, que aí eu vou descer no 5, aí a gente já me coloca no curso tal, que aí eu vou conseguir. Ele sabe tudo. Ele sabe a execução de pena melhor que advogado. Muito melhor. A Maria da Penha, a gente tinha que arrumar uma metodologia de que a vítima entendesse da lei tão bem quanto eles entendem. Que fosse uma coisa tão simples, tão mais fácil, que o canal dela de acesso a uma medida, por exemplo, não precisasse nem que ela saísse de casa. Que ela não precisasse nem ir à delegacia. É igual eu tô falando, volta aquela questão da medida protetiva. A mulher é agredida, vítima de agressão, tá lá toda, né, desculpa a expressão, ferrada, lascada. Aí ela vai pensar, cara, como é que eu vou sair daqui pra ir lá na delegacia, se esse homem me seguir até lá? Não, mais que isso. Parece distante, mas é verdade. Com que dinheiro eu vou até a delegacia? Com que dinheiro eu vou até a delegacia? E de lá pra onde que eu vou? Depois que eu fizer essa denúncia. Eu volto pra onde? Em quanto tempo ele vai ser comunicado para sair de casa? Essas coisas que eu acho que a gente podia alterar. Você lembra quando você me perguntou se a lei era boa? A lei é boa. O que eu queria mudar era a execução. No caso, não seria o caso de endurecer essas penas? Qual a sua visão sobre isso? A gente poderia até endurecer a pena, contanto que fosse executável. Entendi. Não adianta se a gente continuar afastando a vítima do caminho da denúncia. O canal de denúncia aumentou, mas a gente precisa simplificar isso. Se eu pudesse dizer assim, Sara, o que deveria ser feito? Gente, a vítima tinha que ser acolhida na casa dela. Ela tinha que fazer esse exame de corpo dele na casa dela. Ela tinha que ter os primeiros acolhimentos na casa dela ou no lugar que ela estivesse, se sentisse mais confortável. Ela não deveria ter que se deslocar até a delegacia e passar por qualquer aborrecimento, porque é um momento de fragilidade enorme.
Por isso que eu sempre recomendo que as mulheres procurem a delegacia especializada. Não é só a delegacia especializada da mulher que faz esse tipo de denúncia. Qualquer delegacia que for vai ter que acolher a sua denúncia. Mas quando você tem opção pela delegacia especializada, é muito melhor que você vá na delegacia especializada, né? Delegacia especializada da mulher. Porque você já vai ter um atendimento muito mais maleável, muito mais gentil, muito mais, não que obviamente todas as delegacias você vai ter muita educação, mas eu digo assim, mais sensível à sua causa, né? Mais direcionada à sua causa. Mas se eu pudesse, eu realmente mudaria para que a mulher fosse atendida na própria casa. Porque o maior constrangimento dela é ser apontada como vítima. É ter o estigma de vítima. Os vizinhos. A vergonha de ser vítima. Lá vai ela lá denunciar o marido, aí depois vão fazer as pazes, ela vai voltar, Sim. apanha de novo e fica nesse negócio. Porque as pessoas têm esse problema de inverter a vítima como culpada. Elas não entendem que a vítima é vítima. Não se afastem dos parentes, amigos, vítimas de agressão. Toda vez que vocês se afastam, vocês jogam eles pro colo do agressor e para o infinito desse ciclo. E fica nessa questão, né, que eu falei, que a pessoa fala, não vou me meter não, ela vai lá, vai denunciar, faz as pazes, o ciclo, né, faz o ciclo, aí a senhora falou, o pessoal se afasta. Se afasta, fala, não vou me meter, se ela não quer ajuda, não vou me meter. Mas não é que ela não quer ajuda, ela não enxerga, ela não sabe como sair disso, gente, é um ciclo, é realmente uma prisão. Ela tá numa prisão, ela não consegue enxergar. Ninguém quer ser maltratado, não existe isso. Ninguém quer ver uma relação assim. Fato. Então, eu acho que hoje a gente precisava de políticas públicas que oferecessem à vítima mais facilidade para que ela tratasse o caso dela da forma mais simples possível. Com menos mecanismos juridiquês, com menos, enfim, com menos formalidades possíveis. Que fosse o mais simples possível para ela ser atendida, para ela formalizar a queixa dela, para ela passar pelo IML. Não ter aquela enrolação, igual a senhora falou, chega 6 horas, fica esperando a boa vontade do agente ou escrivão. Para mim foi um avanço enorme essa lei da violência institucional, que foi de 2022, né? Ela foi do Dia da Mulher do dia de 2022, mas ela foi homologada dia 31 de março. Ela foi publicada dia 31 de março, começou a valer. Porque muitas mulheres reclamavam mesmo do atendimento que elas sofriam na delegacia. Agora, vou te perguntar, quantas mulheres sabem que essa lei foi publicada? Pouquíssimas. Você sabe que na delegacia tem um programa da Polícia Militar que eu acho muito legal, eu só me esqueci o nome deles, que 2 policiais, mas não é toda delegacia que tem também, até porque não tem, às vezes, policiamento, né, quantitativo para isso, mas que 2 policiais ficam responsáveis por você, vítima, com seu telefone pessoal, você com o telefone do policial, e vocês vão se conversando sobre a medida. Ah, e aí, como tá? Tudo bem hoje? Como foi hoje? Ah, ele apareceu ali, ele tá ali. Faz um relato diário. E ele vai fazendo um relatório. Ficam 2 policiais responsáveis por você, por acompanhar a sua medida. Esse programa tinha que ser enorme. Tinha que ser uma coisa, assim, devastadora. Tinha que ser, assim, o auge desse tipo de medida. Por quê? Porque todas as minhas clientes, amigas, pessoas que eu atendi, que eu pedi para que entrassem nesse programa, foram as mais bem-sucedidas com as medidas. Porque qualquer descumprimento, elas sentiam que tinha alguém para ligar. Elas não usavam mais na delegacia, elas mandavam mensagem para o policial, os 2 policiais que foram direcionados para cuidar da medida protetiva dela. E aí diminui essa inibição, né? Muito! Policial, detalhe, hoje eu cheguei em casa, segura, né? E eu vi que ele veio aqui e pegou tal coisa. O próprio policial ligava, oi, tudo bom? Você foi na casa? Você foi lá na casa, você tá descumprindo a medida. Na próxima vez, eu vou aí, entendeu? Então, era uma coisa muito mais, uma coisa muito melhor. Esse programa da Polícia Militar tinha que ser divulgado como quem distribui água, sabe, no restaurante. Por quê? Porque é o melhor programa que eu já vi. É uma ação bem efetiva, né? Bem efetiva. Tem um nome, depois eu vou tentar pesquisar ali na internet, ali no intervalo, e te falar. É sensacional. Para mim, a melhor parte desses de acolhimento da vítima é esse. Legal. Agora, doutora, gostaria de pedir que a senhora falasse, né, para o pessoal que está nos acompanhando, os tipos de violência que são praticadas com a mulher, né, que a senhora classificou aí mais cedo, mas queria que a senhora explicasse para a pessoa entender. Não é só agressão física, não é só violência física, tem outros tipos. Nós temos a agressão verbal,
Agressão patrimonial, e aqui eu vou abrir um parênteses que é muito importante, porque muitas mulheres não entendem isso. Mas, meninas, não é porque vocês têm um regime de casamento de comunhão parcial de bens, por exemplo, que não exista agressão patrimonial. Existe, tá? Vocês são meeiros quando se divide um bem, mas isso não quer dizer que seu companheiro pode vetar o uso do seu cartão, pode bloquear suas contas, pode tomar a chave do seu carro, pode tomar o seu celular, pode fazer um empréstimo no seu nome. Isso são agressões patrimoniais. Importantíssimo. Nós temos agressão sexual, que também é importante que seja dito, que o não é não, independente do tipo de relação que você tem com o outro, com seu parceiro. O não é não, mesmo no casamento. Então, física, verbal, patrimonial, sexual e psicológica. Um xingamento, tudo começa com um xingamento, tudo começa com falar mais alto. A gente vive numa sociedade em que a gente aprendeu a se comunicar. Então, se o avanço nos ensinou que a comunicação o diálogo leva a soluções, não há por que partir para agressão. E a agressão na fala, agressão psicológica. Então, nós temos todos esses tipos de agressões abrangidos pela Lei Maria da Penha que podem gerar medidas protetivas. Na medida protetiva, por exemplo, pode estar o juiz determinando você devolver o carro da companheira. Ele pegou meu carro. Ficou com o meu cartão. Ficou com o meu cartão. Pode vir na medida protetiva que ele tem que devolver o seu cartão. Devolva o cartão da vítima. Não, ele que acessa a conta, ele que faz tudo. Já pode pedir o bloqueio do acesso dele na conta. Tudo Entendi. Isso pode acontecer. Não é só a medida de afastamento. A medida de afastamento pode abranger, geralmente abrange, que ele possa se comunicar via telefone, via WhatsApp, que ele vá no seu ambiente de trabalho. Às vezes que ele fale com seus colegas de trabalho, porque muitos utilizam, não posso chegar até você, então eu vou acabar com a sua reputação para os amigos. Eu vou acabar com a sua reputação no trabalho. Eu já acompanhei vítimas que o agressor começou a ligar para o chefe dela e difamar ela. Falar, olha, vê se ela está trabalhando mesmo. Acho que ela deve estar faltando. E ela estava, porque ele tinha um GPS que ficava procurando onde ela estava tinha desligado. Ele queria saber se ela estava trabalhando. Como ele não podia se comunicar com ela, ele ligava para o chefe. E começava a fazer aquela perseguição, enfim. Inclusive, ela, infelizmente, foi depois demitida, porque começou a ser um transtorno para o trabalho. Para o trabalho, pessoal. Exato, mas a medida dela poderia ter sido expandida para que ele também não pudesse entrar em contato com as pessoas do trabalho dela, para que não pudesse entrar em contato com os familiares dela. Hoje, quem tem filho, as medidas são importantes que sejam colocadas, por exemplo, nas ações de guarda, e aí eu falo com propriedade como advogada de família. Hoje, a regra é guarda compartilhada, mas nesses casos em que há medida, os juízes entendem que não é benéfico para a criança, porque na guarda compartilhada a gente precisa ter a convivência harmônica dos genitores. Não tem como. Não tem como. A gente precisa ter, não é que é amizade entre os genitores, a gente precisa ter comunicação entre eles. Se eu tenho uma medida dizendo que eu não posso me aproximar, que eu não posso mandar mensagem, que eu não posso falar no WhatsApp, que eu não posso falar lá no telefone, como é que eu vou ter comunicação? Então, se você tem filhos e você tem essa medida, regularize sua guarda, informe ao juízo que você tem uma medida protetiva, a situação que você está vivendo, para que ele possa também definir a medida de guarda unilateral, para que você não tenha que conversar com o agressor, para que haja uma intervenção e que o agressor possa visitar o filho, ter todas as visitas do filho através de outra pessoa, porque realmente a questão paternal ela se mantém, mas obviamente a questão da medida protetiva vai ter que ser respeitada, vocês vão ter aquele limite de afastamento. Então, todos esses tipos de agressões são acalentados pela Lei Maria da Penha, que é muito mais abrangente do que só o que a gente acha. Me bateu, vai ter que se afastar a 300 metros de mim. Não é só isso. Tem muito mais coisa envolvida e que precisa ser tomada desde o início, desde o primeiro grito. Para fechar, o Brasil ele é o segundo país aqui na América Latina em questão de desigualdade de gênero, né? Então, essa distância, assim, né? Essa falta de condições igualitárias, isso também acarreta esse tipo de violência, se o marido querer ser mais, né, impor a vontade dele a respeito da mulher, isso aí... Vou te perguntar uma coisa. Em alguma entrevista de emprego já perguntaram quantos filhos você tem? Não, para mulher pergunta. Para mim, todas. Todas. E eu sou muito bem graduada. Entendi. Sempre é isso. Sempre isso. Primeiro... Pro meu marido nunca perguntaram também. E os meus filhos, nós temos 3 filhos juntos.
Ninguém nunca perguntou para ele o que ele vai fazer se ele precisar viajar e as crianças precisarem ficar. A desigualdade, ela começa... Não é só salarial, não. Não. Ela começa quando você subestima os deveres da mulher e do homem dentro da relação conjugal e familiar. Então, a gente tem, no ambiente familiar, uma desigualdade quando você racionalmente divide quais são as obrigações. E isso é de muitos anos. E é até hoje. Eu te perguntei isso porque eu tenho 33 anos. Uhum. Então, minhas entrevistas de emprego, hoje não, hoje eu tenho meu escritório há muitos anos, mas minhas entrevistas de emprego foram 6, 7 anos atrás. A gente não está falando de tantos anos assim. E eu vi por várias vezes essa mesma pergunta. Não, para mulher sempre faz essa pergunta. Pois é. Ainda pergunta, você tem pretensão de engravidar? Você quer ter mais filhos? Já acabou? É isso mesmo. Quantas vezes eu ouço de ser... Aí você pensa assim, não, no concurso público então tem igualdade. Quantas vezes eu vi servidoras, amigas minhas, que não conseguem entrar em cargos comissionados porque cargos comissionados são de homens porque elas podem engravidar e podem ir trabalhar. Entendi. Então, a gente está biologicamente prejudicada. O mercado do trabalho ainda é uma parte que falta trabalhar, né, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que começar mexendo na instituição familiar, na instituição social em relação à responsabilidade da mulher economicamente, porque se a gente deixar de trabalhar, a economia para. Para depois a gente começar a entender que, como iguais, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E aí sim, você vai ver um país muito melhor. Verdade. A desigualdade no nosso país, ela é basilar. Ela começa no cotidiano da casa. Chegamos ao fim, doutora. A gente conversou tanto, ainda tem muita coisa aqui, mas senão a gente vai passar além Me chama do nosso... de novo. A gente chama novamente, a gente vai bater vamos bater mais papo. Eu queria que a senhora olhasse aí para a câmera da verdade e deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade muito bacana estar aqui com vocês e poder trazer informação aí, que para mim sempre vai ser cumprir o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é trazer informação e falar para você que está aí do outro lado, que está passando por alguma situação assim, que você não está sozinha, que tem sempre alguém para te acolher, que a gente está aqui para te acolher, que a sua situação não é diferente de muitas outras, que não é de se envergonhar, e sim de levantar e lutar para que a gente possa mudar. Meninas, reconheçam o direito de vocês como um direito constituído e que precisa ser executado, né? Muitas de nós passaram por muitas situações para que vocês tenham esse direito hoje. Não aceitem menos do que o melhor, porque é isso que vocês têm esse direito. Lutem, estudem para que vocês possam se empossar e se empoderar daquilo que vocês são, que são as melhores, com certeza, em estarem aí à frente de tantas situações difíceis durante a vida. Entendam sobre a lei, procurem, leiam, mas procurem da fonte, tá? Não procurem no Google, não. Porque tem muita coisa errada. E em qualquer situação de risco, tem aí 180, liguem, denunciem, um canal de denúncia, busquem a Delegacia da Mulher, busquem delegacias locais, não deixem de denunciar, cuidem dos seus filhos, das próximas vítimas e de si mesmos. Vocês podem ser canais de salvação, não só de vocês, mas de outras pessoas. E precisando, vou estar disponível para vocês. E rede social, alguma coisa que você quer divulgar? Eu tenho minha rede social pessoal, tenho a do escritório também, a minha pessoal. Do escritório, fica à vontade. A do escritório é Rons Lamour Duarte. Eita, Rons Lamour Duarte. Vai estar lá no meu pessoal. Bom, legal. E tem a minha, que é Sara Rons Lamour, que é meu pessoal, mas eu vou deixar lá também o do escritório. Vocês podem chamar lá na do escritório, que a gente sempre vai estar lá disponível para ajudar vocês. E como é que é? Não aceite menos do que vocês merecem. Eita, essa frase eu gostei. Doutora, muito obrigado pela sua vinda aqui. Isso foi muito esclarecedor. Falamos de vários assuntos. Com certeza, homens e mulheres que estão nos assistindo também vão, né, se interessar por esse assunto e entender mais sobre isso. Estamos nesse mês, né, que trabalha essa conscientização e conseguimos trazer uma especialista para debater com a gente esse tema tão relevante e importante para a sociedade. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço aqui aos meus amigos da Rugby, pessoal da nossa pré-produção, e a gente volta numa próxima edição do Café Expressão. Fiquem todos com Deus. Vai lá, ó, @Expressão Brasiliense, expressãobrasiliense.com e @Café Expressão. Até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus.